O maior erro não é pecar, mas é continuar pecando. Você entende? Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, e no capítulo 3, versículo 6, parece que existe ali uma contradição, mas não existe. Na verdade, nós temos milhares de traduções, edições e versões bíblicas, católicas, pentecostais, evangélicas, cristãs, diversas, são milhares de traduções feitas em tempos diferentes, em épocas passadas, e ainda hoje, sempre há correção. Então, há muitos erros, é verdade, em diversas traduções. Todas elas têm seus erros, todas. Porque para se traduzir uma linguagem tão antiga, que levou cerca de 1500 anos para ser escrita, a Bíblia Sagrada como um todo, o Antigo e o Novo Testamento, certo? Numa linguagem no aramaico antigo, no hebraico antigo, no grego, no latim, certo? Nessas línguas antigas, para se traduzir ela, na linguagem de cada país, nos tempos modernos, como nós vivemos hoje, então há muita confusão por causa da transcrição, da interpretação, da tradução, certo? E quando o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, ele fala que aquele que comete o pecado é do demônio, e no capítulo 1, versículo 8, ele diz: quem disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Não parece uma contradição, mas não é. É que no capítulo 3 ele está falando da gravidade do pecado. Há diferenças muito grandes na questão de erros, iniquidade, porque a palavra pecado é erro, errar o alvo. A palavra pecado é sair do rumo certo. Deus traçou uma linha, um rumo reto, para que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Saindo deste rumo, ou andando em paralelo, você estará pecando, isto é, errando. Então, pecado é erro. Tem como sinônimo também iniquidade, mas existe algo mais grave. São erros grandes, como a injustiça. No capítulo 3, no versículo 6, 7, ali e 8, o apóstolo João está falando do pecado grave, mortal, grande, que é a injustiça. Uma injustiça que causa um dano sério a uma família, a um irmão, a qualquer criatura, principalmente aos seres humanos. Algo muito grave, doloso, abominável, tanto diante dos olhos de Deus como dos seres humanos. Então, quem é de Deus não comete injustiça neste grau de intensidade. Quando o governador Pilatos perguntou a Jesus, Pilatos disse assim a Jesus: eu tenho poder de te soltar e crucificar. Jesus falou: nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Aquele que me entregou a ti, ou aqueles têm pecado maior. Aí Jesus está dizendo que o pecado daqueles sumos sacerdotes, o pecado de Judas, o traidor, o pecado daqueles judeus que tinham raiva e ódio de Jesus era maior do que o pecado de Pilatos, que era um pagão incircunciso, idólatra.
Está vendo como existe diferença? E muita, desde o Antigo Testamento. Então, nós todos somos pecadores, como no capítulo 1 de João, da primeira carta, né? No versículo 8, quando ele diz que aquele que não tem pecado, ou que diz que não tem pecado, é mentiroso. Ele está falando de erros menores. Todos nós pecamos, isto é, todos nós erramos, mas não ao ponto de cometer uma injustiça tão grave, correto? Porque aquele que comete uma injustiça grave, ele está nas trevas, está completamente na escuridão, debaixo da condenação. Não é por menos que o apóstolo Paulo diz que aquele que não ama Jesus Cristo está debaixo da maldição. Mas na tradução, ou em algumas traduções diz, aquele que não ama Jesus Cristo seja maldito. É como se ele estivesse amaldiçoando, mas está errado esta tradução. A tradução certa é: aquele que não ama Jesus Cristo está debaixo da maldição. Não seja maldito, como se estivesse amaldiçoando. Existem muitos erros. Só que o Espírito Santo, ele está no coração e na vida daquele cristão que se esforça e procura ser sincero. Aí a grande diferença. Por isso, o maior problema, o erro mais grave não é você cair numa tentação e cometer um pecado, mas continuar pecando. Aí está a gravidade. Então existe a diferença. Por isso não se atormente, não se aflija quando você pode cair e cai. Porque erros e iniquidade têm nível. São muitos níveis. Existe um nível abaixo de 0 e existe um nível acima de 0. É como um termômetro, por exemplo, abaixo de 0 e acima de 0. Como nota em uma escola, em uma faculdade, certo? A nota máxima 10 e a mínima 0. Mas entre 0 e 10 existem números, nível. Você entende? E abaixo de 0 existe uma numeração também, uma nota. Assim também, no grau, está mais frio, está mais quente. Correto? Por isso que Jesus, ele certa vez disse que nos últimos tempos o ministério da iniquidade aumentará tanto que a caridade em muitas pessoas se esfriará. Se ela esfria, também esquenta. Se ela esquenta, ela aumenta ou pode diminuir. Há pessoas que amam mais, há outras que amam menos. Há pessoas que são muito boas, há outras que nem tanto assim, mas são boas também. Assim é na justiça, nas virtudes e nos erros também, nas iniquidades. Por isso, quando ele diz, quem não tem pecado e diz que não tem pecado é um mentiroso. Ele está falando de erros leves, em diversos graus e nível. Você entende? Todos nós erramos em nossa linguagem, em omissões, atitudes, reações, ações. A gente erra. Mas nós pedimos perdão a Deus. Nós sentimos que erramos. E todos os dias confessamos nossos pecados diante de Deus e por meio de Jesus Cristo nós somos perdoados e lavados, purificados no seu sangue. Para quem é católico, tem o sacramento da confissão. Os evangélicos dizem que confessam diretamente a Deus. Vamos respeitar essa confissão sincera. Agora, continuar pecando, aí existe uma gravidade.
Você entende? Você pode cair, às vezes, e chorar e sentir-se um lixo diante de Deus, mas você se levanta, se ergue, não continue pecando, não continue, se levanta, se esforça. E se daqui a algum tempo você cair de novo, se levante de novo, Deus está com você. Deus está com você. Deus não está e não anda como aquelas pessoas que gostam do pecado, da iniquidade. Gostam, eles amam, eles não querem deixar, abandonar, não reconhece como tal. A esses Deus não está e nem acompanha, mas aqueles que se esforçam, estão sempre se levantando, dando a volta por cima, se esforçando, procurando sempre ser sincero diante de Deus. Essas pessoas estão com Deus, Deus está com eles. Porque a porta é apertada, o caminho é estreito. Ou a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é tão fácil assim. E Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse aos seus discípulos: vocês serão meus mártires. Minhas testemunhas, na linguagem dele, é mártires. Vocês serão meus mártires. Vão beber do cálice que eu bebi. Vão ser batizados no batismo que eu fui. O batismo de sangue. Martírio. E eles foram. E eles sofreram perseguição, tortura e foram mortos. Beberam do cálice e levaram a cruz e foram crucificados, cada um de acordo como deveria ser. Então, quando João fala que aquele que peca é do demônio, ele está dizendo aquele que comete uma injustiça. Por exemplo, uma traição, marido, a mulher, um homicídio. Então, quem é de Deus jamais vai cometer um homicídio ou uma traição, porque o Espírito de Deus está em você. Você não pode cometer, que o Espírito de Deus está em você. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, é o Espírito Consolador, é o Espírito da verdade, é um mesmo Espírito. É o Espírito de Deus Pai, que está no Filho. Você entende? Não pode pecar, é claro. Você não consegue ser ruim, porque o Espírito de Deus habita em você. Mas é preciso uma disciplina espiritual. O dia em que Davi relaxou na disciplina espiritual, ele caiu num pecado muito grave. Homicídio e adultério. Mas veja, Davi caiu, mas jejuou, chorou, lamentou, se levantou. Teve as consequências, é verdade, mas Deus o perdoou. Ele não permaneceu no pecado, não continuou pecando, ele deu a volta por cima. Nunca mais cometeu o adultério, nunca mais. Mesmo que seja tão grave, não é? Por isso, não se desespere, não desanime. Às vezes você pode estar caindo de tempo em tempo em algum pecado, mas que não é tão grave assim, mas também que não é tão leve assim. Porém, você está sempre se levantando, se esforçando. É isso que você deve fazer. Deus acompanha, está com você. Deus não vai estar com aqueles que gostam e continuam pecando e não querem abandonar o seu erro, sua iniquidade. Mas sempre estará com aqueles que se levantam, que se arrependem, confessam o seu pecado e dão a volta por cima. Renova a tua disciplina, renova. Jejum, vigília, oração, estudo da palavra de Deus, Eucaristia, comunhão,
confissão, louvor. Se esforça. Somente os esforçados alcançarão a glória. Só os esforçados. Só os esforçados. Foi o que Jesus falou. Os violentos são aqueles que alcançarão o reino dos céus. Violento no sentido que você tem que ser violento não com as pessoas, mas com a sua própria carne, seus vícios. O vício da droga, da bebida, o vício do sexo da forma errada. Você tem que ser violento contra os desejos da carne, as paixões pecaminosas, o desejo dos olhos, os meios de comunicação, esse ministério da iniquidade, que Jesus disse, se multiplicaria sobre a terra nos últimos tempos. Isso está acontecendo conosco. A tecnologia evoluiu tanto que o pecado, a iniquidade tem crescido, aumentado de forma monstruosa. Você tem o mundo, o universo do mundo em suas mãos. Um celular, um laptop, a televisão. O pecado dos olhos, o desejo dos olhos. Tem que tomar cuidado com aquilo que você está olhando, porque os teus olhos e os teus ouvidos são a boca do coração, a boca da tua alma, do teu espírito. Vai destruir o teu caráter ou vai santificá-lo. Aquilo que você come, bebe, no espírito é através dos olhos e dos ouvidos, ou você não sabia disso? Por isso, tome cuidado com o que você está assistindo, com aquilo que você gosta de ver, assistir. Tome muito cuidado para não se autodestruir. Seja violento contra a carne, os desejos malignos e perversos da carne, que são contrários ao Espírito. Amém? Deus, Ele está com você, se você é sincero nas suas orações e na sua vida espiritual. Não esqueça da disciplina, ela é a tua vida. Disciplina espiritual. As tuas orações, os teus jejuns, o estudo da palavra de Deus, as vigílias, grupo de oração, as reuniões na igreja, Santa Missa, Santo Culto, os evangélicos, são nossos irmãos. Amém? Deus abençoe você e sua família.